Você tá exatamente onde você merece estar. Frase meia rude, né? Grosseira demais. Mas se for exatamente essa frase que você precisa ouvir para mudar o jogo da tua vida. Quando eu digo isso, eu não tô entrando em méritos de justiça, sorte, privilégio, nada disso. Esse não é o meu foco. O meu foco é te trazer um ponto de vista muito mais simples, palpável e fazer com que você realmente alcance bons resultados na sua vida. E por que especificamente essa pergunta? Será que eu mereço passar por isso? Será que você merece isso? Porque durante muito tempo essa pergunta ecoou no meu subconsciente de forma profunda, sem que eu nem percebesse, sem que eu não conseguisse me dar conta. E isso atrasou e muito tudo na minha vida, todas as coisas boas, todos os processos que eu tinha que passar. E às vezes você também não percebe que esse tipo de questionamento está te levando para o buraco. E aí você não consegue romper os seus limites, sair da sua zona de conforto, fazer coisas novas, tocar projetos, enfim, desbravar o que você quer por conta disso. E antes que eu pudesse perceber, eu vivia perturbada, essa é a palavra, perturbada por dor, por sofrimento, pelo meu passado que me aterrorizava, por inseguranças, por incapacidades. E eu ficava carregando isso num presente, carregando isso ao longo da minha vida. É como se esses tipos de pensamentos tomassem conta do meu ser e não deixasse com que eu andasse com as minhas próprias pernas. Eu estava impedida de colocar todo o meu potencial para jogo, por conta dessa forma de pensar medíocre. Sabe por que tem algumas fases na nossa vida que a coisa não anda, você tenta, você trabalha, você se esforça, você faz de tudo, mas o negócio não acontece. Porque nessa fase nós costumamos perder muito tempo justificando os nossos erros, encontrando desculpas, encontrando culpados, e isso drena toda a nossa energia. A gente quer achar solução ou tentar controlar o incontrolável, questões do passado, remorso, acontecimentos infelizes que já aconteceram. E quando você tá nesse tipo de situação, não adianta. Você não vai conseguir encontrar nenhuma solução. Até que eu me cansei. Finalmente eu falei: não, não dá pra continuar me lamentando, colocando a minha vida na mão de outras pessoas. Eu preciso entender como a vida funciona mesmo. E aí foi quando eu comecei a me dispor para olhar para o mundo, para buscar novas referências, novas motivações em vidas de outras pessoas, porque eu reparava que tinha muita gente prosperando. E quando eu fui ver de fato essas histórias de superações, eu tirei os meus preconceitos que eu achava que não, nasceu em berço de ouro, foi muito fácil, teve privilégio, e eu comecei a ver que muitas dessas pessoas que prosperavam na vida, que alcançavam grandes coisas, elas tinham uma situação muito parecida com a minha e às vezes até muito pior do que eu. E isso abriu uma lacuna na minha mente e eu pensei: "Opa, tem algo que eu desconheço, tem algo que eu ainda não entendi, porque o que que eu tenho de diferente dessas pessoas? Será que eu realmente estou destinada a viver uma vida infeliz? E se eu tiver destinada, por quê?" E conforme eu fui me aproximando de realidades assim, de pessoas que tinham superado seus demônios internos, como eu costumo dizer, isso ampliou a minha visão de mundo. Sabe quando você tá conversando com alguém e a pessoa fala: "Olha, existe esse caminho aqui, e esse caminho você não conhecia". Então foi isso que eu fui fazendo ao longo do tempo, eu fui ampliando a minha percepção, e isso todo ser humano da Terra tem. Isso é uma faculdade mental, o poder de olhar situações por uma nova ótica, por um jeito diferente. E isso é uma dica para você, tá? Quando você estiver diante de um problema, tenta pensar que você é uma outra pessoa, alguém que você admira e fala: "Como fulano resolveria esse problema?" Ou "Como fulano tentaria olhar para isso de uma forma diferente?" Porque você vai estar saindo do seu mundinho, da sua visão limitada de mundo e vai ampliar. Bom, foi só um paralelo, mas voltando para o que eu estava falando, eu percebi qual que era o meu erro principal. Era aquilo que eu falei. Eu gastava tanta energia tentando entender por que que eu era fraca, por que que aquelas coisas tinham acontecido comigo, por que traumas, enfim. E eu não estava gastando a minha energia para melhorar a minha situação, para mudar a minha mentalidade e focar no que realmente importava, sabe, para superar os obstáculos. No final das contas, gente,
eu me via como uma vítima. E vítimas não transformam realidades. E o ponto não é o que acontece com a gente. O ponto é a forma que a gente decide agir diante do que acontece com a gente. Porque assim, se você for observar, acontece coisa ruim pra todo mundo. E não adianta você me falar que: "Ah não, mas fulano teve a vida fácil". Você não tá na pele dele, você não sabe os pormenores. E às vezes o que não é um problema pra você, é um problema para o outro. Então você não pode pressupor isso, entende? Então eu não sei qual tipo de trauma que você passou na sua infância, como eram seus pais, seus professores, eu realmente não sei. Só que se você tá aqui nesse vídeo, eu quero te demonstrar que independentemente do que você já tenha passado na sua vida, você consegue superar esse obstáculo. E eu não tô falando pra você que vai ser fácil. Não, independentemente vai ser difícil. Não é a coisa mais gostosa do mundo sair da zona de conforto. Não é legal. Não é legal você se superar. É chato, é difícil, é desesperador. Só que sabe o que que é mais desesperador? É você se arrepender. É daqui 10 anos você olhar pra trás e ou 20 ou 30 ou chegar na velhice e falar: "Cara, eu fui vítima, né. Olha que merdinha que eu era. Pelo amor de Deus, eu agi assim? Eu desperdicei a minha vida colocando a responsabilidade dos meus atos nos outros? Sério mesmo?". Eu tenho pavor disso. Pavor, medo disso. E eu não quero chegar no final da minha vida arrependida. Então lembra, não importa o que te aconteceu. E eu sei que é difícil superar traumas ou viver traumas. Eu não sei a sua dor e você não sabe a minha. Mas o que eu quero te mostrar é que você tem o poder, isso todo mundo tem. O poder de escolher a forma que você vai se comportar diante de uma situação. Isso tá na sua mão. Isso você consegue mudar no presente. Lembra, o passado não tem como a gente alterar. O passado tá lá, já foi. O presente a gente altera porque o futuro é plástico. O futuro a gente consegue moldar. E se você ficar preso ao passado, concorda comigo que o seu futuro vai ser só um repeteco? Você vai ficar repetindo, repetindo, repetindo. E aí, realmente, seu passado, seu presente, seu futuro vai ser a mesma coisa. A mesmíssima coisa. E quando você decide que você quer ir longe na vida, que você quer usar o desenvolvimento pessoal ao seu favor, que você quer usar sua mente para te impulsionar para chegar até onde você quer, aí fica fácil escolher entre ser um vítima das situações ou realmente pegar aquilo e falar: "Não interessa, eu vou fazer o que eu preciso fazer. Eu vou agir como uma pessoa madura, uma pessoa sábia, que entende que sua vida é a sua responsabilidade. Se a minha vida não está como eu gostaria e eu não faço nada a respeito, então ela está exatamente como eu mereço que ela esteja". Porque quando você assume 100% da responsabilidade da sua vida, você recupera 100% do poder, gente. É aquela velha história, sabe, não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas se eu coloco uma situação, um problema na mão do outro, seja o outro o meu marido, os meus amigos, o meu pai, minha mãe, meus filhos, o governo, política. Se eu faço isso, concorda comigo que eu não tenho nada pra fazer? Cara, a responsabilidade tá na mão dele, então eu vou ficar sentando e me esperando. Eu não tenho poder, porque eu coloquei o poder que eu tinha na mão do outro, então que sobra pra eu fazer? Absolutamente nada. Me sobra esperar pela boa vontade dele de resolver a minha situação. Olha, que cilada! E na vida, gente, isso é algo amargo, né, mas igual esse café aqui. Mas na vida a gente não colhe o que a gente quer, a gente colhe o que a gente planta. E quando você semeia esse tipo de vitimismo, né, esse tipo de vitimismo, você vai colher frustrações. Mas quando você semeia ação consistente, autorresponsabilidade, autoconfiança, amor próprio, você colhe crescimento. Você colhe uma vida muito mais louvável, eu diria. Isso tira um peso das suas costas também, porque por mais que, poxa, cara, eu sou responsável, né, por todas as minhas escolhas de hoje impactam o meu futuro. Por mais que num primeiro momento isso possa soar duro e assustador, depois de um tempo isso vai ser libertador pra você vai tirar um peso das suas costas enorme, e você vai ter tanto orgulho de si que ninguém vai te parar. No fim das contas, você não precisa de mais motivação, sabe, essas
essas motivações que a gente busca, tanto na internet quanto lendo livros, às vezes não é nisso mais que você precisa. Às vezes você precisa só decidir não ser mais o tipo de pessoa. Na verdade, não é nem decidir, mas é reconhecer primeiro de que, opa, talvez eu esteja justificando situações que não são justificáveis. Entende? Às vezes falta essa autoanálise, né? Tava conversando com meu pai agora de manhã e ele falou uma frase que eu não vou lembrar. A frase era muito bonita, mas eu não lembro como que era, mas ele falou: "O maior poder que temos", alguma coisa nesse sentido, "o maior poder que temos como ser humano é a capacidade de fazer autoanálises", sabe? É você refletir sobre os seus comportamentos, se eles de fato estão condizentes, se eles de fato são respeitosos, virtuosos. Ele não falou tudo isso, né, mas eu tô acrescentando aqui. Então a gente precisa primeiro reconhecer e decidir não ser mais esse tipo de pessoa, entende? Parar de focar tanto no outro e focar mais na gente, porque aí nós tomamos o poder, lembra? E aí tudo fica mais leve e controlável. E é impressionante, porque quando você internaliza isso de verdade, te sobra energia, sua mente clarifica e você tem tudo o que você precisa para atingir o que você quer, porque o seu foco tá no progresso, naquela famosa melhoria contínua, né, da gente se analisar, fazer autoanálise e buscar por melhorias, porque você não tá mais, por exemplo, focado em resolver coisas que não estão no seu controle. Vou dar um exemplo muito bom, acho que eu dei poucos exemplos nesse vídeo, né, mas para quem cria conteúdo, que é melhor pra mim? Quando eu posto um vídeo e o vídeo é flopado, eu ficar pensando: "Poxa, o Instagram não gosta de mim. Ah, esse algoritmo do Instagram é horrível. Nossa, a plataforma não valoriza pequenos criadores". Que é melhor pra mim? Ficar falando isso ou olhar para o meu vídeo e pensar: "Cara, que pode ser melhorado aqui?". Olhar para um vídeo meu e um vídeo de alguém que eu admiro e falar: "Qual que é a diferença entre esses 2 vídeos?". Usar a comparação ao meu favor e falar: "Ah, eu posso melhorar isso". E aí no próximo, eu vou lá e melhoro. Então é muito melhor pra mim focar no meu e dane-se o algoritmo no Instagram, dane-se dane-se, entendeu? Eu vou fazer o meu, eu vou me melhorar. O que é melhor quando a gente tá buscando uma entrevista de emprego? Eu ficar: "Ai, o entrevistador não foi com a minha cara". Ou eu pensar: "Como que eu posso ser melhor na próxima entrevista? O que eu deixei de falar que eu poderia falar melhor? Ou não falei mesmo?". Você entende que quando você se concentra em você, é muito mais proveitoso, porque quando você age assim, concorda comigo que você virou uma máquina de fazer dar certo? Antes de encerrar esse vídeo, eu só queria fazer um adendo aqui. Eu tô lendo o livro do David Goggins, o nome é Nada Pode Me Ferir. Livro, acho que é o mais famoso dele, né? E eu queria ter lido esse livro faz tempo, mas enfim. E aí ele falou uma frase que me pegou muito, e o cara é uma máquina, né, gente, meu Deus. Mas ele falou o seguinte: "Ninguém vai vir te salvar, sabe. Você tá sozinho, cara. Ninguém vai vir limpar suas cacas não", entendeu. E quando a gente olha pra esse ponto de vista, você tem 2 alternativas: ou você se desespera, ou você toma as rédeas da situação e fala: "Cara, ninguém vai vir me salvar, então eu vou eu vou me salvar. Não é o meu marido, não é ninguém não, sou eu". Não tô falando pra você se tornar o David Goggins, nem eu vou me tornar o David Goggins, mas é pra gente analisar, sabe, analisar as possibilidades que existem, entendeu. E a nossa capacidade como ser humano, a nossa capacidade de transformar a nossa mentalidade para ser uma mentalidade inabalável. E um exercício prático para você que chegou aqui no final do vídeo. Inclusive, me embolei toda, mas inclusive, não sei se você é inscrito no canal, se não, por favor, já se inscreve que pelo menos uma vez por semana eu estou postando vídeos sobre mentalidade e desenvolvimento pessoal pra gente trilhar juntos uma jornada rumo ao sucesso, tá? Curte esse vídeo se você gostou, claro, né? E compartilha com alguém que tá precisando ouvir uma mensagem. E, enfim, pra você que chegou até o final do vídeo, pega um bloco de papel ou escreve no seu computador, não sei. Faça esse exercício, acostume-se a fazer esse exercício de se perguntar, sabe aquela autoanálise? Então, se pergunte o seguinte: qual área ou qual situação eu ainda estou justificando na minha vida? Eu ainda estou muito preocupado ou preocupado em encontrar culpados ou em me justificar. Sabe aquela história de, ah, eu não fui bem na prova por conta de. Não, 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 não. Não justifique o que te piora, sabe? Não justifique o que te piora. Se você foi mal na prova, estude mais, se dedique mais. Então, olhe para a situação e fala:
Aonde eu estou me justificando? O que que eu preciso parar de terceirizar na minha vida, de colocar na mão do outro? O que eu posso fazer hoje para me tornar uma pessoa mais responsável pelos meus atos? E mais importante, o que que eu posso fazer agora, no ponto do momento, com o que eu tenho para mudar a minha atitude, para mudar o meu cenário? Com essas perguntas, eu me despeço. Foi um vídeo muito legal de fazer. Espero que você tenha gostado também. E eu acho que esse é um tema muito importante, principalmente nos dias de hoje, que eu vejo tanta gente por aí se vitimizando, feio, né? Vamos começar a se responsabilizar pela nossa própria vida e fazer jus a toda a capacidade cognitiva, intelectual e espiritual que nós temos como seres humanos. E é isso, gente. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.